agradecer que estava na live nossa, deixaram chegar e entendeu? Vamos fazer esse pessoal que está desorientado. Dialogar. Conseguiram lançar uma candidatura do PT sem R$100, mano. Meu Deus. Sem R$100. Sem R$100. Meu pai, ele fugiu agora. Um brinde. Axé, 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 comunidade. Eu, mãe Bete de Oxum, direitinho do mercado público, mais precisamente do Beijo Frio. Vem comigo, vem comigo. E nosso deputado federal, Cebola, nosso deputado estadual, Pai Vilso do Oxalá, os dois Oxalá. Compartilha lá, dê um joinha, que com que roupa eu vou já começou. Axé comunidade, cafezinho do Batuqueiro. Vem conosco, vem comigo. E vamos ouvir um pouquinho do Cebola, vamos ver um pouquinho do Pai Vilso, ver esse projeto, essa candidatura que é do Paché, que é de Oxalá. Fala aí, Cebola, já que tu és o candidato a deputado federal. Bom dia, Embete, a bênção, o Lagoa, de todos os irmãos e irmãs que acompanham essa live, que é uma live de informação, uma live para a gente poder trazer um pouco da história e um pouco da projeção, os motivos de a gente estar querendo representar o nosso povo de axé, o nosso povo de tradição de matriz africana. Então a gente tem uma caminhada aí onde queremos buscar a representação no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque hoje, o nosso povo de axé não tem um representante no Brasil em questão política, na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Na Câmara Federal não temos, não né? Temos amigos do axé. Amigos. Temos muitas pessoas que lutam que são importantes. A gente sabe que são importantes. Mas o nosso povo é tão grande no Rio Grande do Sul, somos em torno de 400 mil adeptos do axé, do batuque, da umbanda, da quimbandeiros, e até candomblé. Se a gente for pensar, nós temos em torno de 400 mil pessoas, no qual nós elegeríamos quantos deputados federais? 3 deputados federais. Poderiam ser eleitos com voto direto. Porque o corte ali de 180 mil, para eleger um deputado federal, nós poderíamos eleger 3 desses 400 mil. Mas o nosso povo muitas vezes acaba elegendo pessoas que até daqui a pouco vão nos puxar o tapete. Axé comunidade, compartilha lá, dê um joinha. Cafezinho do Batuqueiro começou, com que roupa eu vou. Agora o Pai Vilso de Oxalá, candidato a deputado estadual, com vocês. Bom dia, agô mãe, agô a todos, a bênção de todos vocês que estão acompanhando a live. Muito obrigado, mãe Bete, por estar aqui, por abrir o espaço para nós. Estamos aqui tentando representar o axé, precisamos de representatividade de verdade, não só na campanha política, como tem sido, como a gente abre, o meu ilê abri várias vezes, só para o momento político. Não, estamos aqui para plantar e colher mais adiante. Cebola, eu sei que a tua candidatura está aí muito forte e sei também que tu tens uma grande possibilidade em função da quantidade de votos. Explica esse negócio aí de votos, porque a comunidade não entende muito bem. Como é que alguém precisa de 60 mil votos, de alguém precisa de 40 mil votos e alguém precisa de 16, 10, 12 mil votos para poder se colocar como candidato, como possibilidade? Mãe Bete, comunidade aqui, o que a gente pensa? Existe uma projeção muito grande de que o PSOL, que é um partido que tem uma dobrada do axé. Eu e o Pai Vilso, nós representamos essa dobrada do axé, um candidato a deputado estadual e um candidato a federal do mesmo partido, representando o mesmo segmento. E hoje a gente entende que o PSOL ele tem já uma deputada federal que fez um trabalho muito importante, inclusive ajudando o nosso povo de axé, sendo a voz, muitas vezes, do nosso povo, lá dentro da Câmara dos Deputados, e que hoje ela tem uma projeção de fazer 250, talvez 300 mil votos. Que é a Fernanda Belchior, aqui da cidade de Porto Alegre, e que, com isso, ela puxa o segundo colocado no partido.
nós temos a possibilidade de estar disputando essa segunda vaga. Talvez ali com 16 mil votos, nós teremos pela primeira vez no Batuqueiro a Câmara dos Deputados. Axé, pai. Que seja, que assim seja. E é uma possibilidade, né? Com certeza, a gente tem já uma caminhada na cidade de Canoas. Muito forte, né? Fui vereador lá, fui suplente vereador. 2011? 2011 eu assumi a Câmara de Vereadores, fizemos na eleição de 2008, 1.748 votos. E a eleição de vereador, o pai Wilson sabe, é a eleição mais difícil que existe. Porque hoje eu sou suplente lá embaixo. Pelo partido levar bastante e puxar, hoje sou suplente de vereador em Porto Alegre. Uma campanha que tivemos pouco recurso, pouco para investir. Para nós sempre é pouco, né, pai? Sempre é pouco. Para nós sempre é pouco. Às vezes, né? Às vezes. Às vezes. Aí é onde eu digo escolher bem o partido, porque não adianta termos candidatos para Axé, eu sou muito direto, candidatos para Axé ganhando 380 mil reais e não tendo o quórum que a gente precisa para a votação, né? Nós temos que nos unir, mas nós não podemos esquecer o passado. Estamos dentro do mercado público, onde o mercado público não foi bandeira de um candidato nosso do Axé. E será que vai ser bandeira nos próximos 4 anos? Nós temos aí a questão da Oxum. Também. É latente isso, é logo ali, é daqui a pouco. O mercado público ainda tem pendências políticas, porque nós sabemos que tem grandes grupos aí do mercado que querem a concessão do mercado público para poder explorar. Então, o pai está dizendo, o Cebola está dizendo que partido importa? Importa. Partido importa? Partido importa. Hoje o único partido que tem a dobradinha. Mais perto. Hoje o único partido que tem a dobradinha é o PSOL. É o nosso partido, é o partido que investiu no Cebola para federal, investiu no Pai Wilson para estadual. Né? Luciana Genro leva também a mesma quantidade de votos, 250, talvez 300 mil, e pode levar um segundo candidato, que pode ser o Pai Wilson de Oxalá. Na sua campanha para vereador, primeira vez, como é que foi? Conta um pouco disso, porque eu penso que o nosso povo, às vezes ele entende que é distante as candidaturas, que ser candidato tem que ser rico, tem que ser burguês, tem que ter muito dinheiro. Como é que funciona isso? A representatividade e a vontade. Representatividade e vontade. Eu, para vereador, há 2 anos atrás, me surpreendi. Eu imaginava que ia ser mais difícil, não, mas o povo acolhe. Bater na porta do batuqueiro, acolhe. Eles sabem, assim como eu fiz na Serra. Batuqueiro, vota em batuqueiro então? Tem um grande dilema dos antigos que batuque, religião e política não se misturam. Por isso nós não temos E representatividade. Oió era o quê? Por Oió isso- era um grande reino na África. E o político era Xangô. Xangô. E aí a lodeira era Oxum. Me conte, né? Exatamente. Política e religião sempre se misturou. O nosso povo não tem representante, nós enxugamos gelo, como eu venho dizendo na minha campanha. Enxugar gelo não basta para nós. Cria uma PL contra o batuqueiro vai lá e tem que enxugar gelo. Fazer tamboraço, fazer passeata, fazer carreata, para que esta PL não seja vencida, né? Para que a discriminação não aconteça. Não, nós temos que criar as nossas leis. Nós temos tantas leis engavetadas do nosso povo. Então, eu quero ser representante para isso. Para chegar lá, bater na porta, puxar a gaveta, mãe, e tirar os nossos direitos que estão lá embaixo guardadinho, que ninguém diz. Ninguém diz, né? Ninguém diz. Porque né? é Lei isso. de 2013, mãe. O conhecimento é isso, a verdade, né? Tem um livro de Michel Foucault, é assim, A Coragem da Verdade. E ele fala muito disso. Quando um povo conhece a sua história, ele conhece a verdade. Então a verdade liberta as pessoas. E Cebola, de 2011 para cá, tu vem fazendo o quê? Bom, de 2011 para cá eu acabei tendo uma passagem na Secretaria de Cultura de Canoas, né? Fui secretário de Juventude, depois tive uma passagem na Secretaria de Cultura, onde a gente também trabalhou muito nessa questão, né, dos nossos povos tradicionais de matriz africana, para as questões dos povos de cultura, né? E após isso, no ano de 2017, eu estive na prefeitura de São Leopoldo, onde eu tive a oportunidade de reunir o nosso
povo de axé lá, né, juntamente com o pai Dejair, o pai César, que eram os grandes articuladores, e me deram a possibilidade de redigir a lei que criou o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais do Mato Africano. Em Canoas, né? Em São Leopoldo. Leopoldo, que foi o primeiro com essa nomenclatura no Brasil. Né? Sempre existiu um povo de terreno, só que respeitando o decreto 6040, que hoje ainda é a nossa maior legislação. Nossa base. É o nosso marco legal, mas é um decreto. Né? Não é lei, né? Não é lei. Não é lei. É importante dizer isso. O 6040 é um decreto, não é lei. É o nosso marco, Aí mas não é muita lei. gente fala, mas por que não foi candidato a deputado estadual? O deputado estadual, o Pai Wilson, vai nos representar muito bem. Deputado federal por quê? Porque a lei, a gente quer criar um marco legal de cima para baixo. Criar lá em Brasília que vai orientar todos os municípios e todos os estados da federação. Então, existe a possibilidade de a gente criar esse marco legal, uma legislação que passe pela Câmara dos Deputados, que passe pelo Congresso e que, para derrubar, não basta o presidente acordar de saco cheio e falar assim, eu vou tirar aqueles batuqueiros de lá. Hoje eu vou cortar o pescoço da negrada. E para mim, eu penso que eles não fizeram isso por incompetência, sabe? Porque vontade, eles queriam de derrubar esse decreto. Talvez eles não se ligaram em querer derrubar esse atual governo de cair, né? Não dá ideia, Cebola. Não dá para dar ideia que ainda tem tempo. Mas assim, há um mês atrás, a primeira dama do país falou que no Palácio do Planalto, em tempos anteriores, quando Lula era presidente, o palácio era visitado por demônios. Quem eram os demônios? Era o nosso povo de branco, que era recebido. Não dá para chamar essa criatura. Não dá para chamar a comunidade essa criatura, Cebola, de primeira dama. Ela não tem uma ética, não tem uma postura. Ela está muito distante dos valores civilizatórios que regem a humanidade de qualquer pessoa. Comunidade, nós estamos no programa Cafezinho do Batuqueiro, edição Com Que Roupa Eu Vou, para que vocês possam conhecer as candidaturas do axé, quem está próximo de nós e compreender que se nós não nos ajudarmos, ninguém vai fazer. E que, na realidade, toda a estrutura política, toda essa estrutura montada social, ela vem para nos desfavorecer, para que a gente não consiga compreender que há possibilidade. Que é possibilidade. Cebola, tu é brancão, né? Vamos falar sério, né, Cebola? Brancão, né? A minha alma é mais negra do que a do presidente da Fundação Palmares. Ele pegou pesado agora. Eu peguei pesado com ele, mas ele pegou pesado comigo. Do que muitos irmãos que muitas vezes estão em partidos de direita e que o partido tem uma diretriz que combate o nosso povo. O partido tem uma diretriz racista. Que destrói nosso povo. Né? Existem partidos que historicamente, o movimento negro do partido é representado por pessoas brancas. Como é que é? Existem partidos de direita que muitas vezes, né? Fala pra comunidade isso, Cebola. É complicado, gente. Por isso que é importante nós estarmos em um partido que representa o que é popular. Né? E o pessoal, Pai Wilson, Mãe Beth, o pessoal é um partido que ele representa os anseios dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Os anseios da comunidade LGBT que é abraçada dentro dos nossos terreiros. A única religião que não distingue opção, raça, cor, é a nossa, né? A gente atende o branco, a gente atende o negro, a gente atende o hétero. Relação econômica, né? Relação econômica, o doente, o necessitado, a pessoa carente, muitas vezes desamparado, não tem onde dormir, aonde vai recolher? No terreiro. No terreiro. O terreiro é esse espaço de cuidado, né? Acolhimento, espaço de acolhimento. É verdade. Mas eu quero perguntar pro Cebola, quero perguntar pro pai também. O pai não é muito branco, mas eu gosto de provocar, né? Cebola, se a tua alma tivesse cor, que cor seria? É negro. A alma dele é negra. Veio da minha ancestralidade, aquilo que eu
eu acredito, aquilo que é a minha fé, aquilo que está dentro de mim é negro. Agora, uma coisa eu vou te revelar, não só para ti, para toda a comunidade. Porque aqui a nossa comunidade é muito grande, tá? Compartilha lá, dê um joinha, cafezinho do Batuqueiro. Se tu tem no teu ori um negão que manda, quais são os negrões que mandam aí, né? Exu, Obará, Ogum, Inhansã, Xangô. Vai dizendo, Odé, Otim, Ossanho, Obá, Chapanã, Oxum, os Ibeijes, que hoje é dia, tá, comunidade? Hoje é dia dos Ibeijes, dos Herês, tá? Oxalá, Oxum, Oxalá e Iemanjá. Então, se essas cabeças são regidas por esses negros, as almas só podem ser negras. E aí a gente vê uma confusão, às vezes, no axé, das pessoas quererem, sabe que tá no interior, em Passo Fundo? Colocar em Passo Fundo. O pessoal de Passo Fundo aí vai me dar razão. Diz que tem uma pessoa lá no axé que pinta as imagens dos orixás de branco. Resquícios do colonialismo, né? Do tempo da escravidão. Mas eu penso que hoje nós não temos mais tanta ignorância para não compreender que quem é filho de orixá tem alma preta, alma negra, identidade preta, e que é uma luta do nosso espaço cultural, da nossa religiosidade, do que é do nosso saber africano. A comunidade precisa compreender essas coisas, e que as pessoas do axé, quando elas estão na religião e que elas querem alavancar uma candidatura, não é porque elas estão misturando religião com política, que não se mistura, porque o maçônico é político, o evangélico tem presidente. Hoje no nosso país, por não se misturar religião e política, nós temos um presidente terrivelmente evangélico. Ele poderia ser evangélico, qualquer um. Nós podemos ser batuqueiro e ser presidente, mas presidir para todo o povo, sem distinção. E isso ele não faz, isso ele não prega, entendeu? Não, inclusive ele disse que você que está em dúvida e que acha que está bom, pare e pense, amanhã nós não vamos poder dançar de pé descalço, nós não vamos poder tocar a nossa sineta, porque nós estamos apoiando um presidente totalmente racista, reacionário, xenófobo, fascista, misógino, miliciano. A gente é obrigada a dizer miliciano. Marielle Franco está presente. Até hoje. Ninguém sabe. Até hoje. E quem é isento a esse debate passa por isento. Não sou nem Bolsonaro, não sou nem Lula. Está sendo sim a favor dos fascistas. Exatamente. Ele está deixando brecha. Hoje mas, a gente tem isso. Pontuando essa questão, Cebola, de que religião e política não se mistura, é para dentro das nossas casas, né? Foi o que nos ensinaram, mãe. Foi o que nos ensinaram muito mal. Eu comentei, né? Comentou bem. Comentei que meu avô, falecido avô, e meu falecido pai Antônio Carlos, pai Cleon, disseram para mim, meu filho, para vereador, não põe o teu nome religioso, põe o teu nome civil, porque política e religião dentro do batuque não se misturam. Temos que desconstruir isso. Mas isso foram frases, ideias, ideologia dita dessa construção colonial do tempo da ditadura aqui para nós. Porque eles sabem que se a gente se colocar, a gente vai conseguir. Só que para dentro do batuque, para dentro das religiões afro, não se mistura religião e política. Mas a bancada evangélica está lá porque os evangélicos são obrigados, convencidos e leais a votarem neles. Leais a votar. 202 hoje comandam o nosso país. 202 pastores, fora os simpatizantes. Dos 513 deputados. 202 hoje são ditos pastores ou simpatizantes. Dos 513 deputados federais eleitos no ano de 2018, que foi um ano terrível para quem difícil é dita minoria, porque nós não somos minoria, nós somos maioria. O povo oprimido é a maioria nesse país, o povo trabalhador é a maioria, mas falam que as minorias. A eleição de 2018 foi terrível para as minorias.
elegeu 202 pastores, missionários, a bancada da Bíblia, 202, dos 513 deputados que temos no país. Quantos tivemos religiosos? 50%, praticamente 50%. Apenas amigos. Amigos do Axé. 50% então da bancada era evangélica. Exato. Mas o que acontece? Em 1946, na Constituição que foi promulgada naquele ano, nós tivemos uma pessoa que lutou, Jorge Amado, lutou pela liberdade religiosa e criou um artigo da liberdade religiosa que favoreceu o nosso povo de Axé, né? Mas que também favoreceu as igrejas neopentecostais. E pentecostais se organizam muito bem, né? A partir daquele momento. Se organizam muito bem, eles fazem política, mano. Eles fazem política. Eles são O testemunho é política. Exatamente. Isso não tem no nosso. A senhora não chega. Eu não chego no seu e leio, a senhora diz: Mãe Oxum orienta que nós temos que votar no Cebola. Pelo contrário, dentro de um templo evangélico, Deus diz que nós temos que eleger o pastor fulano de tal. Jesus indicou ele. Ele é o indicado. Ele é um homem de Deus, ele é indicado. Então, Cebola é um homem do orixá. Cebola precisa do teu voto. Nós temos que começar a mudar isso. Nós temos na nossa Pai Wilson campanha, nós temos que começar a mudar isso. Pai Wilson é o teu representante. Na nossa coordenação de campanha, nós temos uma pessoa que foi evangélica. E que ele nos contou que a missa do domingo da eleição ocorria às 7 horas da manhã e o discurso do pastor era o seguinte: bom, o pastor aqui ele tem cara de trouxa, vocês vão enganar o pastor, mas vocês sabem quem é que vai estar lá na urna com vocês? O pastor não vai estar, mas aquele que vocês não podem enganar, Jesus vai estar lá junto. Então vocês enganem bastante o pastor com cara de trouxa aqui, mas Jesus é enganável. Então isso é a diferença. E o voto que você tem que colocar lá é para fulano de tal, para o pastor tal. Sabendo que para ser pastor pode até ser bandido, ter assassinado pessoas e estar envolvido com crime organizado. É o testemunho. Exato. Você salvou, né? Tá salvo. Você salvou, tá salvo. E sabe o que Agora o cara é pastor, esse menino que matou a filha da Glória Pérez. Ele é pastor. Ele tá salvo, um psicopata. Não precisamos nem falar em quem que ele vai votar. Em quem que ele vai votar. E todos estão organizados para votar no Salvador. Quem é o Salvador? O Bolsonaro. Mas graças a Deus. Salvador é o teu orixá. Na hora de tu ir votar, lembre do teu Pai Santo, lembre da tua tronqueira de Exu, lembre da tua Umbanda. Esse é o Salvador. Esse é o teu Salvador. Na hora de apertar a manho verde, temos que eleger o povo do Axé, o povo que vai defender a nossa. Eu só quero defender a liberdade, mas mais nada. Na minha campanha eu não prometo nada além da liberdade e garantia dos direitos. Nós não temos um SUS adequado. Nós não temos. Nós somos o SUS, né? Fizemos troca, passamos vela, pacote, cinza. Nós não temos uma educação adequada, sendo que temos muitas leis que defendem a minoria. Nós não temos transporte público adequado. Tem casas que eu visitei em que ainda utilizam caminhão-pipa, e eu falo isso. Sabia que em 2022 ainda tem irmãos de Axé que precisam de um caminhão-pipa para ter água? Claro. Que o esgoto sai a céu aberto. Então é isso que a gente quer mudar. Esta é a ideia de mudar. Entendeu? Então quando você votar, lembra. Com certeza. Porque até agora já tivemos aqui alguns candidatos no programa, na edição que o aprovou. Cafezinho de Batuqueiro, compartilha a live, dê um joinha, nosso café em altas, tá aí, ó. Tá bom o cafezinho. Tá bom, tá frio, né? Tá frio, porque nós estamos dele a conversar. Mas a conversa tá quente. Tá muito quente, tá muito boa. Tá ficando boa. Tá ficando boa. Eu não posso me abster. Lula. Eu não posso me abster. Como candidato, como homem do Axé, como pai de santo. Eu não posso me abster e dizer que eu não tenho candidato. Meu candidato é o Lula, meu candidato é o que lutou pelas nossas leis, meu candidato é o que fez com que as empresas de transgênicos doassem X quilos de alimento para a comunidade de Axé. Hoje acontece ao contrário. Quem que ganha a bolada? Você sabe quem está ganhando a bolada? Você sabe quem está ganhando a cesta básica que era com a Axé? É a igreja. Sim, é o teu presidente. Ele é suspendeu. o teu presidente. Quando foi na pandemia. O projeto é a disputa de base da igreja
disputando base com... Sabe o que eles dizem? A guerra, eles chamam de guerra, pai. Eles chamam de guerra espiritual. Guerra santa. Guerra espiritual. Guerra santa. Porque, na realidade, até teve no estádio do Zequinha, há uns meses atrás, a distribuição de cesta básica. Mas na e eles estavam pandemia... escrevendo as casas de religião, mas quem estava entregando era a igreja evangélica. E aí, o que é isso? Isso é disputa de base. Não, isso é poder, né? Quer dizer, eu te deixo passar fome, porque a fome ela é necessária para manter a dominação. A fome ela é um esquema de dominação. Então a fome é necessária, a fome é necessária para que uma coisa que a gente não falou, se mantenha o povo dominado. Olha, então tu passa fome, agora eu vou te dar um prato de comida. Quem é que está te dando um prato de comida? Sou eu. Vota em mim, eu sou o teu salvador. É Exu que te salva? É Bará que te salva? É Iemanjá que te salva? Não, é Jesus que está te dando a cesta básica. É todo um grande esquema, pessoal. E que vocês têm que estar abertos. E mãe Beth, uma coisa que eu sempre penso, o que é patriotismo? É a gente carregar uma bandeirinha do Brasil e gritar mitos, né? Carregar no carro uma bandeirinha do Brasil, não. Patriotismo é a gente não ver um irmão passando fome do nosso lado. Por que hoje o país está vivendo um caos? Nessa questão de desabastecimento interno, tudo muito caro, porque o governo federal ele come na mão do agronegócio, né? Come na mão do agronegócio, o agronegócio ele foi liberado para exportar, exporta os produtos. E nós compramos com valor de exportação. E o nosso povo aqui fica à mercê. Primeiro exportação, leva o material de primeira, a comida de primeira, de qualidade, nós ficamos com o refúgio pagando o mesmo preço a euro, a dólar, né? E o nosso povo passando fome. Há 8 anos atrás a gente não via as pessoas na sinaleira como a gente vê hoje. Não, quem tirou as pessoas da sinaleira foi o PT. Todos os governos PT tiraram as pessoas da sinaleira, tiraram as pessoas da fome e da miséria. Temos direito a ter casa. Saiu do mapa da fome. Temos direito a ter casa, carro e estudar. E sabe que gente que estuda e viajar. Gente que todo estuda. Mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Gente que estuda é problema. Entrei pelo Enem. Entrei pelo Enem na faculdade. Viajei com. O pai está cursando faculdade ou terminou faculdade? Engenharia. Engenharia? Em que faculdade? Engenharia civil. Em que instituição? Hoje estou na faculdade católica. Católica. E pra ver, né? Nós não temos faculdade. Pra ver, né? Mas vamos criar, vamos lutar para isso. Né? Subsídio para nós é muito subsídio, isenção de imposto, auxílio, doações, tudo que eles ganham. Né? Uma coisa que eu estava pensando em comentar, a nossa deputada federal, a nossa Fernanda Melchior, dobrou o auxílio emergencial. Isso o povo do Axé prestou atenção nisso? Precisa saber, pai. As pessoas não sabem. Candidata do PSOL, candidata majoritária da nossa. Essa ideia, imagina só, uma pessoa, como o senhor mesmo citou, pai Cleon, e que tinha toda uma autoridade, tinha, né? Teve uma saída terrível, mas tinha uma autoridade. Pai Antônio Carlos dizendo, e meu pai, e tantos outros pais dizem até hoje, que política e religião se mistura, mas para o evangélico se mistura. Então, tudo isso ficou muito incrustado em nós. E as pessoas do Axé não sabem. 84, mais ou menos, 1984. Eu era pequeno, mas eu lembro. Hoje o PT é o PT porque as missas do domingo. Lembra, mãe? Lembro. As missas do domingo. Eu lembro. Hoje a gente tem um partido dos comunidades eclesiais de base. Nós temos um partido dos trabalhadores forte hoje, que chegou ao cargo por causa da política e religião, sim, se misturar. 84, 86, começou a... Né? Inclusive no período ditatorial, muitos dos padres e freis lutavam contra a ditadura militar, né? E aí sempre teve um estímulo da Igreja Católica para que tivessem participação política, consciência, educação. E finalizasse aquele período terrível de treva, né? E voltando nesse período, assim, ali final dos anos 70, as igrejas evangélicas pentecostais criaram um projeto de disputa de poder no país. Começaram a eleger vereadores nas grandes cidades.
Foi verdade. Começaram a eleger. Nós vamos colocar um presidente. Começaram a eleger nas grandes cidades. Hoje não existe uma cidade do país que não tenha um vereador evangélico. Hoje não existe nenhum estado do país que não tenha deputado estadual evangélico. Isso eu escutei em Lajeado. Isso porque eu escutei em Lajeado. Por causa do testemunho. Temos senadores nós não deixamos de testemunho. Como eu disse, enquanto o nosso povo não dizer que o Ixabará elege o Cebola, elege o Pai Wilson, elege o Pai Cebola, enquanto não houver isso, não tiver esse link em que Pai Ogum elege, Mãe Maçã elege, Pai Xangô, mas aí, né, temos pai, que mudar. quando as pessoas, essa sujidade política também nos leva a lugares assim. Eu também vi e vou falar, porque é importante dizer, a nossa comunidade é de pessoas muito inteligentes. E na eleição passada para vereador, prefeito e vereador, nós tivemos vereadores que carregaram o nome do orixá. Fulano de Oxalá, fulano do Bará, fulano não sei o que da Oxum, por aí vai, todos os orixás, fulano do Ogum. E nós tivemos candidatos que não se elegeram, mas que subiram a cargos administrativos nas prefeituras e que fizeram muito feio. Então eu cheguei, estava lá em Salvador, e eu disse assim, ó, faz o seguinte, ó, para fazer essa sujeira toda, tira o nome do Oxalá, porque o Oxalá é limpeza, Oxalá é lealdade, é fidelidade, é verdade. Então também tem isso, sabe, pai? A gente tem que na igreja evangélica tem, mas nós aqui somos diferentes. Nos cobra muito. E nós precisamos de contar com o Pai Wilson do Oxalá e entendendo que o Oxalá é o dono da palavra e a palavra tem vínculo com a verdade. O pessoal que pergunta quem é o Pai Wilson, tive bastante. Isso. Quando eu me apresento, eu, com a minha ONG, quando presidente, ajudei a primeira Secretaria de Igualdade Racial do Litoral, batendo na porta do prefeito, mãe Carla de Oiá, foi a gestora do projeto, mas eu botava gasolina, eu botava despesa. Porque para nós nunca tem, né? Para nós nunca tem. Eu, Pai Wilson de Oxalá, a ONG Ascar Goiás, implantou a primeira Secretaria de Igualdade Racial, há 2 anos e meio atrás, com o prefeito de direita, extrema direita evangélico, batendo na porta dizendo, ei, improbidade administrativa, o senhor não vai me receber? Isso está na Constituição. Tem que receber, Esse né? é o Pai Wilson, quem não me conhece. A luta não vem de agora, eu lutava pelos rodoviários quando eu conheci o pessoal. A greve maior dentro de Porto Alegre de 15 dias, posso bater no peito porque participei dela. Ajudei a lutar pelos salários. Pai Wilson, nós somos de Oxalá, né? Muitas vezes o pessoal acha que Oxalá é tranquilidade, é calma, é misericordioso, mas nós também sabemos ser do enfrentamento. Ser do enfrentamento. Quando tem Fica de que... preto. Quando tem que... O branco vira preto. E é a maior tempestade, né? A gente vai até o fim, né, pai? A gente vai até o fim. Exatamente. O PSOL tem abertura para muitas candidaturas do Axé. Como é que funciona? A gente sabe que outros partidos não é assim. Se não colocar o nome de Pai Santo, ou o nome do Orixá, ganha mais dinheiro. Vou ficar um pouquinho na frente dele, porque eu venho me incomodando na melhor maneira de colocar. Eu venho pedindo há 8 anos um representante do Axé. Chegou um dia, né, Neto, tu é o representante do Axé. Eu digo, não, mas eu não. Tu é o representante do Axé, tu está aqui lutando por isso. Nós viemos conversando agora, a nossa ideia é criar um núcleo de Axé dentro do partido, porque é o partido que nos ouve, é o partido que investe, entendeu? Criar um núcleo, mas não só para a eleição, não só para deputado, não só para vereador, para que funcione, para que fiscalize aquele que está lá em cima, que tem que nos dar nossos direitos. Sim. Esta é a ideia minha, a ideia do irmão Cebola no PSOL. A senhora vai ter mais cafezinho com a gente, incomodando o político que não quiser. Não é, Cebola? Exatamente. Isso é um compromisso. Sabe o que é um compromisso meu também? Assim, independente do resultado, nós estamos contando que podemos fazer uma boa votação e disputar ali a segunda vaga, sim. Mas, independente do resultado, meu compromisso, eu não sou candidato a vereador em 2024. Isso é a palavra. O que vai ser o meu papel em 2024? Eu quero disseminar as candidaturas do Axé na região metropolitana, no interior do estado. Todas as cidades que a gente fizer votação, nós queremos ter um representante do Axé. E eu quero ajudar a planejar
planejar essas Botar a campanhas. sementinha lá. Uma base sólida do Mas axé. só Botar para a gente poder sementinha. criar uma bancada do axé, uma bancada de vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Fazer a mesma coisa que, aí vamos tomar um exemplo, que no final do resultado foi ruim, mas que o planejamento deles foi bom. Se a igreja evangélica lá no final dos anos 70 criou um planejamento para eleger vereadores em todas as cidades. Para eleger presidente. Só até que tem que começar pela vereança. Nós agora vamos, né, nós Temos que fazer a fazemos base. a nossa bancada Temos de que fazer a vereadores base. do axé. Temos que criar a base para Quero e tenho certeza que o Pai Wilson é um papel nosso. Nós vamos, quero ajudar a eleger o Pai Wilson aqui em Axé. Porto Alegre. Axé. Quero, Olha aí, ó. Axé. Olha só, Cafezinho do Batuqueiro concorreu para o vô, colocando demandas e projeções futuras. É isso que é importante. E é aquilo, é com diálogo, a gente faz a construção. Né? Eu sempre fui muito aberto ao diálogo na minha caminhada da política, uma curta caminhada, né? Sempre com muita humildade, cheguei em todos os lugares, não querendo ser o dono da verdade, nunca, né? Mas sempre tentando dialogar com todos os irmãos. E eu acho que a gente consegue. Né? Daqui a pouco, em cidades onde nós temos 10 candidatos, a gente diminuir para uns 4 candidatos, a gente já consegue uma unidade maior e consegue talvez eleger. Uma construção mais firme do que é nosso para nós, né? Exato. E a conscientização, mãe, isso é importante. Drogadição. Quanto a gente atende no nosso grupo? Quantos axé a gente passa? Quantos ebó a gente passa? Mas isso tem que ter ajuda política. Isso tem que ser lá dentro. Nós não temos uma política de enfrentamento. Mulheres desamparadas, Contraturno, turno inverso. depressão. Hoje em dia a própria depressão. questão da prostituição, que o pessoal é totalmente excluído de qualquer política pública. Não tem política. E Na verdade, não tem. o terreiro acolhe. Eu não vi ainda, mãe. Nosso posto de saúde que controla as doenças sexualmente transmissíveis, né? Exatamente. Mas deixa a margem da sociedade para não dar outra alternativa para a pessoa fazer alguma outra coisa que queira. Outro detalhe, em Caxias, na visita em Caxias, um irmão disse que teve que ir na escola. Por que o filho estava estudando a religião católica e não a religião dele? Se você está ensinando ensino religioso, o ensino religioso tem que partir. Que a Lei 10.000 é um outro assunto, pai, porque realmente Tá lá, algumas né? construções a gente faz, mas quando chega na hora de realmente acontecer, não acontece, porque essa estrutura que está montada é para nos desfavorecer, é para nos desclassificar, para nos desorientar, para fazer com que a gente não conheça a nossa história, não saiba de onde vem nem para onde vai. E tem outras questões, assim, como os adventistas, eles têm uma legislação ali onde o sábado eles não Sexta-feira, estudam, a partir né? das, Não tem, Mas a partir isso das dá 18 horas. Mas esse direito nós 18 temos horas. em Constituição. A senhora vai pôr um freio no chão, a senhora E aí- pode atestar. Vai. Basta Isso- que alguém e aí chegar o- e diga, isso, na escola. Mas isso gente, isso aqui, ó. Eu sou professora, sou orientadora educacional. Isso é virtualidade. Isso é surrealismo. Não acontece. Não acontece. A gente vai fazer o exercício, tem que se fazer o exercício, vai ter que se empurrar, como os nossos antepassados empurrar. Mas a Lei 10.639 até hoje, a gente dentro da escola, dentro dos municípios, dentro das instituições, não consegue colocar. Na prática Por não, quê? na teoria é bonito. Bonita, o papel é muito bonito. O professor não sabe, o orientador não quer, a diretora não faz questão, o pai evangélico vem e diz que o meu filho não vai estudar. Qualquer coisa que se fale de negro, para os brancos, para a comunidade, para a sociedade, é hostilizada, rechaçada. A história do negro, ela é interessante nessa estrutura que nos comanda, que nos domina, manter a história do negro invisibilizada. E aí começa na escola, porque tudo começa na base. A escola é a base. Os diretores das escolas, eu sou professora há anos, os diretores da escola fazem questão de não atuar, Vira de não fora. facilitar. Vira fora. Inclusive, ao contrário, os diretores das escolas, gente, vão falar sério. Sabe qual é realmente a história que eles gostam de contar? A história mentirosa da Revolução Farroupilha. É essa a história que eles gostam. Porongos nunca entrou na história. Não, eles chamam porongos de guerra quando foi massacre. Então, esta é a história que os diretores, que os professores, que os pais, que os alunos
gostam de contar e saem à rua. Uma história mentirosa, de enganação, uma guerra que serviu para a destruição do povo gaúcho e montar uma tradição da gaúcha que não tem história, que não tem verdade, que não tem língua, que não tem religião, não é tradição. E a história do negro fica onde? Porombos, não foi guerra, não foi massacre. E sabe quantos professores tem lá? Professores brancos de história que fizeram curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fizeram curso na PUC, eles estão lá contribuindo com essa mentira. É assim que fazem. Eles têm um regozijo, um certo voyeurismo, narcisismo e psicopatia. Reproduzem um mito da Revolução Farroupilha que não foi revolução, né? De dizer que houve vitória e também de festejar uma guerra perdida. É gravíssimo isso. E ainda se chama de façanha. E aí, vejam nossas façanhas que são modelos a toda a terra. E que Deus é gaúcho. Que isso? Então tô te dizendo, pai. E estou falando verdades. Aqui nós temos vários professores e que com certeza, a partir de hoje, vão repensar em contar e supervalorizar um mito, uma história que não existe e colar cartazes na escola. Que isso? Desfilar. E graças a Deus que eles desfilam e tem uma saída muito terrível, porque o resultado do desfile Farroupilha é aquela merdalhada toda que eles largam pelo caminho. Ou seja, a bosta da vaca que cagou pra trás. Porque foi o que eles fizeram? Eles cagaram para trás. E hoje eu estou usando uma expressão chula. Desculpa a comunidade, desculpa a coisa nenhuma, porque eu sou assim mesmo. É uma expressão chula, cagar, porque é isso. Esse mito gaúcho, esse mito farroupilha é uma cagança, uma merdalhança, onde que negros e pessoas de religião foram muito exploradas, não voltaram para casa porque foram massacrados, que não era interessante para a coroa dar liberdade para meia dúzia de pessoas, gente suja, sórdida, mentirosa. E são esses herdeiros que hoje estão na disputa para o governo estadual. Governa o nosso país. É isso? E eu penso que, mãe Beth, que hoje a gente pode estar aqui Os balões do live café, fazendo os história. balões do café ainda estão aí. Nós podemos estar aqui nessa live fazendo história para, se não é agora, a gente começar a construir essa bancada, mas a gente está lançando uma semente aqui para fazer uma nova história e contar a verdade. Começa aí, a gente começar a ir nas escolas, nas prefeituras e parar esse negócio. Alguém vai ter que parar essa mentira, essa vergonha dessa promulgação, sabe? Da manutenção desse mito farroupilha mentiroso, de uma guerra que destruiu brancos, negros e índios. Não foi só negro, não. Nós temos que falar, 900 nações indígenas foram exterminadas no país. Não tem mais Os grandes heróis nem iam para a linha de frente, né? Eu repito, Flores da Cunha não nasceu. Qual escola ensina um bom dia em Tupi-Guarani? Não A sei. nossa língua brasileira. Exatamente. Qual escola? Não ganhou por 5 votos, né? A gente falaria Guarani hoje. 5 votos na academia. Não ganhou. Não ensina em Urubá, não ensina em Quimbundo, Kikongo e nenhuma língua. Olha essa fatídica língua portuguesa toda arrebentada. Bem, pessoal. Tarde de uma hora. Hoje estava quente. Estava quente hoje. Emocionante, muito bom. Foi muito bom. Comunidade, tarde de uma hora e eu já vou. Cebola, as últimas palavras. Bom, mãe Beth, comunidade, pai Wilson. Em primeiro lugar, prazer enorme, meu irmão. A gente está dividindo esse espaço aqui, promovido pela mãe Beth. Obrigado, mãe. É um grande prazer e eu acho que se fosse sozinho, essa entrevista não seria igual. O fruto não seria tão valioso. É um prazer enorme estar aqui, poder conversar com tantas pessoas. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar, por compartilhar. Obrigado, mãe. Não esqueça, dia 2 de outubro, vote no seu orixá. Assim você vai ganhar. Vote no seu orixá. Olha aí o pai, hein? O pai vê. E qual é o número, pai Wilson? Meu número é 50789.
Pai Wilson de Oxalá. Cebola de Oxalá 5088. Vamos lembrar o número da mãe Oxum e do número do pai Oxalá. 5088. Bem, comunidade, você sabe que o espaço com que roupa eu vou é para isso. É para a gente discutir nossas questões, nossas demandas. Porque na hora que a gente tem que pagar o imposto, a gente tem que pagar, ó, esse cafezinho, esse tecido, tudo está pago aqui o imposto. Mas onde é que está esse imposto revertido a nosso favor? Onde é que está? Temos leis, né? Vou falar mais um pouquinho, né? Nós temos leis que se nós institucionalizar nossas casas, a tua casa, você que está aí tomando um cafezinho na tua casa, criar um CNPJ, fazer adequadamente a papelada que se você pode ganhar auxílio do governo, pode ganhar isenção de IPTU, taxa do lixo, isenção de água. Mas também pode ganhar controle. Há controvérsias nesse CNPJ. Há controvérsias, pai. Eu sou obrigada a falar e fazer esse rasgo. Como também tem aí hoje no empreendedorismo. Exatamente. O empreendedorismo é uma forma do Estado se desobrigar de nós. Sim, também. Como o CNPJ é uma forma de controle de nós. Mas através dele a gente pode buscar alguns direitos. Nós Mas podemos sem criar ele a 60-40 nos dá mais visibilidade. Porque é unidade territorial tradicional. Unidade territorial tradicional, que tem língua, Então pode nós temos matar que bicho. eleger esse homem como deputado federal e mudar a lei. Não é necessário um CNPJ Claro que para não. buscar Mas os nós nossos temos, direitos, o né? decreto 6040 nos coloca isso. Comunidade tradicional em que a gente pode criar bicho, Sim. pode sacralizar, pode fazer um produto, vender e viver sem pagar imposto. Isenção. Isenção. E aí, Não vai terminar o café, né? Vai virar almoço. O que a gente pensa é por que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica não tem todas essas isenções pela organização. Então é hora da gente também ter todo esse tipo de isenção nas nossas unidades territoriais tradicionais. Exato, mas é uma venda, né, pai? Assim, a Igreja Católica, eles têm lá o CNPJ filantrópico, Sim. que não é o nosso caso. Nós não temos. Que não é o nosso caso, CNPJ filantrópico. Temos que a gente tem que ter direito. É grave isso, é muito grave. E uma outra coisa, eles têm todo uma base do Estado e um acolhimento para as suas funções. Desde o Império, as suas funções espirituais Fazia para parte. cobertar A Igreja toda Católica a fazia dominação. parte das decisões. E a exploração. Então era só ir lá na África, dava para matar aqueles negros e explorá-los, porque eles não tinham alma mesmo. E o Papa dizia, ratificava e te abençoava para matar negro. Mas, mãe Beth, que segundo o atual presidente da República, o português nunca chegou no continente africano, quem vinha por livre e espontânea vontade era o povo negro para cá para ser escravizado. Mais uma para o povo ver quem é o nosso presidente. Mais uma. Gente, é terrível. Como agora estamos fazendo aquela grande ovação pela morte da rainha. A Inglaterra é o país mais rico do mundo e enriqueceu explorando a África. Pelo amor de Deus. E levando o confusão. nosso ouro. E levando nosso do ouro, Brasil. a nossa matéria-prima, porque eles implantaram Nossa a grande madeira. revolução industrial, todas as nossas iguarias. O capitalismo ele foi O capitalismo é financiado pelo ouro brasileiro. Pelo ouro brasileiro e pela estrutura da Inglaterra. Pela Inglaterra. Agora teve aí uma rainha que ela tinha poder administrativo e poder espiritual. Ela abençoava tudo que dava para se fazer para manter a acumulação de capital na Inglaterra, pela Inglaterra. Como é bom falar de história, como é bom falar do axé. Bom, é importante. É isso. Mas eu vou me despedir de novo, comunidade. Senão vai virar almoço do batuqueiro, entendeu? Tá de uma hora. E eu já vou. Cafezinho do batuqueiro. Amanhã, gente. Amanhã tem mais. Amanhã vem com a Sandra Lee. E vai, ela é boa, né? Ela é muito boa. Temos coro para todos, mãe. Exato. Temos coro para todos. Mas cuide bem. Olha, Cuide bem. mas tá... Pai Wilson de Oxalá, eu tenho que falar. Cuide bem quem você vai votar, porque eu vou cobrar depois. O que nós vamos fazer, né, pai? O nosso papel
quando nós temos um candidato que nos representa, é ir até ele e colocar as nossas dificuldades. Exatamente. E ele vai ter Nós que nos sempre atender. falamos, né? Quem é do axé, vota no axé. Em 2022 e em 2024 também, né? Com certeza. Tem muito irmão que vai ser candidato em 2024, mas em 2022 não está votando ninguém no axé, né? Não está fazendo campanha pro axé. Eu acho que isso a gente tem também que colocar. As distorções. Vamos, o discurso tem que ser único. Em 2022, Tá tudo 2024. muito solto. Daqui pra Tá frente, tudo muito solto. axé vota no axé. Tá tudo muito solto, pai. Porque assim, na igreja não tem dúvida. É ali. Não, e é contado os votos na urna, né? Eles sabem. Eles anotam o título eleitoral, o número e sabem qual é a urna e tem que dar tantos votos. Dominação. Beijo, comunidade! Cafezinho do Batuqueiro, edição Que Roupa Eu Vou. Eu sei que vocês estão gostando muito disso, porque nunca foi tão bom conversar com os nossos. Aqueles que são políticos, que estão ali na luta, na batalha, que estão aqui no mercado público, que estão na aula da cidade, que estão cuidando de nós, que estão aqui no interior. Porque tem muita gente do axé que está na luta. Não sabem muito bem como fazer a luta, ou estão tateando nessa luta, mas estão na luta. É importante. Às vezes até pensando que vão ter lucro, né? Tem que ser político que ganha uma grana, mas quando chega lá, vê a corda no pescoço,